Bom dia, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Quem vos cumprimenta é o pastor Vanderlei Coutinho. Eu quero orar com você, por você e por todos de sua família. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Em nome de Jesus, faça o seu pedido no chat, faça também na descrição do vídeo, tá bom? Deus te abençoe. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu gostaria de ler uma reflexão para o dia de hoje. Está em João, capítulo 1, e o versículo é o de número 11. João, capítulo 1, verso 11, diz assim: Veio para o que era seu, e os seus não o receberão. Este versículo ele traz uma profunda reflexão sobre a rejeição de Jesus Cristo por parte do seu próprio povo, o povo de Israel. Apesar de ser o Messias prometido, enviado por Deus para salvar a humanidade, ele não foi aceito pela maioria dos seus conterrâneos. Não foi. Então, este versículo nos ensina várias lições importantes que eu gostaria de trazer para vocês. Primeiro, fala aqui da rejeição de Jesus. O versículo fala sobre a rejeição do Mestre, rejeitado pelos seus, ou seja, os judeus, que eram o povo escolhido de Deus. E muitas vezes, mesmo diante da verdade e da manifestação divina, as pessoas podem rejeitá-lo ou rejeitar a mensagem de Cristo, seja por dureza de coração, seja por orgulho ou falta de entendimento espiritual. Isso nos desafia a refletir sobre como estamos recebendo Cristo em nossas vidas. Como você tem recebido Cristo em sua vida? Estamos acolhendo o seu amor? Estamos acolhendo os seus ensinamentos? Ou estamos ignorando a sua presença? É algo para nós refletirmos, não é? Outra questão fala de rejeição, né? E também fala que Jesus veio para todos. Embora tenha vindo para o seu povo, a mensagem de Cristo não era exclusiva para os judeus. Ela se estende para também todas as nações, esta mensagem. Isso nos lembra que a salvação de Jesus, ela é o quê? Ela é universal. Deus oferece a sua graça a todos, independentemente da etnia, da cultura ou histórico. Como igreja, nós somos chamados a compartilhar essa boa nova com todos que estão ao nosso redor. Aliás, aqui em João, capítulo 1, no versículo 12, fala assim, no versículo de número 11 diz que ele veio para o que era seu, o seu não receberam, mas no versículo 12 fala assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, observou aqui, para os que creem no seu nome, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, ele veio para todos. Amém? Como igreja, eu e você somos chamados a compartilhar
estas boas novas com todos ao nosso redor. Por quê? Porque ele veio para todos. Escute, a importância da aceitação. O versículo de número 11 que nós lemos do capítulo 1 também nos leva a pensar sobre a importância de aceitar Jesus em nossas vidas. Ele não impõe a sua presença, mas ele nos convida a abrir o nosso coração para ele. A rejeição de Cristo, ela resulta em distanciamento da graça de Deus. Aceitar Jesus, por outro lado, nos aproxima de Deus e nos dá uma nova vida. A lição é clara para mim e para você. A aceitação de Cristo é a chave para a salvação. Se você ainda não o aceitou, recebe Ele, não rejeita Ele. Amém? Coração humano, existe uma necessidade no coração humano de transformação. A rejeição de Jesus pelos seus próprios foi também um reflexo do estado do coração deles. Muitas vezes, o coração do homem está fechado, está endurecido pelos pecados e pelas convenções religiosas. Essa atitude nos leva a refletir sobre a necessidade de transformação interior de um coração humilde, disposto a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Então, a verdadeira mudança na vida do ser humano, ela começa quando abrimos a porta do nosso coração para o Senhor Jesus. Então, em João capítulo 1, versículo 11, nos ensina que a rejeição de Jesus não foi apenas algo histórico, mas também uma realidade que ainda ocorre nos dias atuais. Contudo, também nos dá esperança, pois nos mostra que, apesar da rejeição de muitos, a oferta de salvação continua disponível para todos aqueles que nele crêem. Que possamos estar atentos ao chamado de Jesus, aceitando-o em nosso coração e vivendo conforme os seus ensinamentos. Eu quero orar. Pai querido, Pai amado, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez eu me coloco em oração diante de Sua presença nesse dia. Eu quero te louvar, te engrandecer na beleza de Sua santidade. Obrigado pelas grandes bênçãos que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós. Obrigado pelos livramentos, pela proteção. Obrigado pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, pela ação do Espírito Santo em nossa casa, em nossa família. Obrigado pelo mover do Senhor em nossas vidas, nossa casa, em nossa família. Obrigado, Senhor, por trabalhar, por agir em nosso meio, por agir em nossas vidas de uma maneira toda especial. Obrigado, meu Pai, por cuidar de cada um de nós nos mínimos detalhes. Obrigado por nos proteger, obrigado por nos guardar, obrigado por cuidar de cada um de nós. Obrigado pelos livramentos, obrigado pela proteção que há no Teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito, ó Pai, em nossas vidas. Por tudo quanto o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigado, meu Deus. Eu te agradeço pelas grandes vitórias, pelas grandes bênçãos. Pai, em nome de Jesus,
eu abençoo, eu libero, Senhor, uma palavra de vitória, de milagres sobre a vida de todos que aqui estão. Senhor, nós aceitamos o Senhor, nós não o rejeitamos, nós o aceitamos. Ó Deus, para viver conforme os seus ensinamentos, nos ajuda a encarar a realidade do dia a dia, nos ajuda a enfrentar a realidade do dia a dia, Senhor, e compartilhar a mensagem que liberta, que transforma, que levanta aquele que está caído. Deus abençoe de uma maneira especial a vida, a casa, a família, que haja um mover dos céus. Ó Deus, onde este homem pisar a planta dos pés, colocar as mãos, que haja um mover do Teu Espírito Santo, que haja um mover dos céus sobre a vida de cada pessoa. Deus, abençoa aqueles que ainda não o receberam como Salvador, como Senhor, para que possam se despertarem, ó Deus, para esta tão grande salvação, esta tão grande obra, ó Deus, de Deus para a humanidade, que é a redenção do seu povo que crê em Jesus, que recebem Jesus. Pai, abençoa nesse dia. Eu não sei que contexto esta pessoa está, quais contextos da vida dela. Eu não sei o que se passa na vida deste homem e desta mulher, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, ó Deus, a vida de cada pessoa. Eu libero sobre a vida deste homem e desta mulher, eu libero uma palavra de milagres. Senhor, que haja manifestação do seu poder, que haja manifestação da sua graça na vida de cada um dos teus filhos, das tuas filhas. Eu abençoo, meu Pai, eu ministro, ó Deus, a bênção maior e completa através desta oração. Em nome de Jesus. Ó Deus, que haja um mover do alto céus, que haja um trabalhar do Espírito Santo dentro desta casa, dentro desta vida, dentro desta família. Te dou graças, Senhor, pela Tua presença, Pai, aqueles que estão de luto. Ó Pai, que haja um mover do Senhor na vida destas pessoas, porque o mesmo Deus que levou, o que permitiu a dor, é o mesmo Deus que pode curá-la, é o mesmo Deus que pode trazer o consolo, o conforto aos corações entristecidos. Eu passo para os teus cuidados, ó Deus, a cada pessoa. Deus abençoa, em nome de Jesus, aquelas que estão hospitalizadas, aquelas que estão dentro desta UTI, ó Deus, deste hospital. Visita esta pessoa que está numa enfermaria. Deus, esta pessoa que, ó Deus, não há mais esperança. Ó Deus, Deus, é no sofrimento que o Senhor quer nos revelar que não somos nada, que temos que descer do pedestal e que temos total dependência do Deus que criou os céus e a terra.
Deus, eu abençoo. Eu ministro, Pai, a bênção maior na vida deste homem e desta mulher. Deus, eu profetizo, ó Deus, a bênção do Senhor seja conosco nesse dia, nos dirigindo, ó Pai, nos ajudando a caminhar em Sua presença. Dai-nos o livramento, dai-nos a proteção, ó Deus, que há no Teu nome. Pai, eu repreendo todo mal e eu profetizo sobre a vida deste homem e desta mulher, eu profetizo vitória. Nada mais, nada menos do que vitória. Sejam todos abençoados, sejam todos agraciados, em nome de Jesus. Que haja vitória nesta vida, nesta casa, nesta família. Que haja vitória. Vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vitória sobre esta empresa, sobre os negócios deste homem, desta mulher, vitória sobre a família, sobre o lar, vitória, que haja o mover do Senhor. Te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor Jesus, graças a Deus, graças a Deus. Deus abençoe. Olha, o laço que estava armado foi cortado na família de uma pessoa, tá? O laço que estava armado foi cortado. Deus cortou o laço. Receba o livramento de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Continue buscando, porque você está quase acessando essa vitória. Eu falo com 2 pessoas aqui. Receba em nome de Jesus. Você sabe que é com você. Deus abençoe. Gente, olha, eu vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos. Volto às 11h45 aqui no quarto de oração Visão de Águia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus, desde agora e para sempre. Amém, amém, Senhor Jesus. Tenha um excelente dia, abençoado por Deus. Deus te abençoe.